salve, muito boa noite. Nós tivemos aqui um pequeno problema técnico e tivemos que interromper aqui o programa, mas já estamos de volta diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília. Hoje, uma quarta-feira de cinzas, né, a abertura da Quaresma, e vamos falar muito aqui no Frente a Frente de política e segurança pública, exatamente o tema da campanha da fraternidade deste ano, 2018. Hoje, no Supremo Tribunal Federal, a presidente, ministra Carmen Lúcia, acabou confirmando que a ministra nomeada e que ainda não tomou posse, Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, vai ter que esperar o Supremo Tribunal Federal. E o presidente Michel Temer chamou ao Palácio do Planalto os comandantes das armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e começa a discutir a criação do Ministério da Segurança Pública. E hoje aqui nesta conversa, nessa mesa redonda do Frente a Frente, o deputado Alberto Fraga. Ele é vice-líder do DEM na Câmara dos Deputados e é o típico político de Brasília. Muito boa noite, deputado. Obrigado por o senhor ter vindo aqui conversar nessa mesa redonda. Prazer é todo nosso. E aqui também, como sempre, a minha parceira, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Maria. Boa noite, deputado. Boa noite para você que nos assiste. O deputado Alberto Fraga está no seu 4º mandato de deputado federal. Ele veio da Polícia Militar, ele era coronel da PM aqui em Brasília e tem um mandato aí muito voltado a essa questão da segurança pública. Deputado, eu vou começar as perguntas com uma provocação do internauta. Pedro, muito obrigada pela sua participação, Pedro, daqui de Brasília. Ele quer saber se após mais uma tragédia numa escola nos Estados Unidos, onde um atirador chegou ferindo várias pessoas, não se tem ainda notícia de mortos, pelo menos até há uma hora atrás nós não tínhamos grandes informações a respeito, mas é um ex-aluno de uma escola de Broward, uma comunidade da Flórida, escola Parkland, e depois dessa tragédia, o senhor continua a apoiar a liberação de armas de forma irrestrita? O senhor não acha que violência gera violência? Acho que não. Eu tinha que conversar isso com os marginais, que hoje não respeitam mais as casas, não respeitam mais a sua propriedade. E, evidentemente, que eu sempre parto da premissa que todo cidadão, trabalhador, que não tem antecedentes criminais, que faça um exame psicotécnico, que faça um curso de tiro, é uma questão de direito, de escolha. Quem não quiser, não compra. Mas quem consegue cumprir esses requisitos, ele tem o direito, porque nós ganhamos no referendo. Quando veio o referendo para saber se proibia o comércio de arma de fogo, a população, 59 milhões de brasileiros disseram não à proibição. Então é um direito do cidadão, é o direito de escolha que eu defendo. Eu não defendo as armas, não. E não defendo também que as pessoas andem armadas nas ruas. Eu defendo que o cidadão possa comprar uma arma cumprindo os requisitos para ter dentro da sua casa. O senhor anda armado? Eu ando. Sempre? O senhor está armado? Aqui não, mas está bem ali pertinho de mim. Do carro. O deputado Alberto Fraga foi o coordenador nacional da frente contra exatamente esse artigo do Estatuto do Desarmamento, né? Exato. Esse estatuto proibiria a venda e fabricação, né, de armas no Brasil. Há uma chamada bancada da bala no Congresso Nacional, que ela é formada de policiais, ex-policiais e apoiadores de policial. Tem ali 30 a 40 integrantes. Exatamente. Né? E chama de bancada da bala aqueles que defendem a vida do cidadão. É engraçado isso. E aqueles que defendem bandido, me dá o direito de chamar de bancada, então, do crime. Né? Porque nós lá, todos os deputados que são oriundos da segurança pública, Zé Maria, você acompanha lá, a Denise sempre está lá, você vê que nossos discursos é sempre na linha de defender o cidadão. Agora, é lamentável que algumas pessoas, por não gostar de arma, por ter medo de arma, acham que o bandido vai entregar a arma dele. Não vai. Quando venderam o Estatuto do Desarmamento, que foi aprovado numa véspera de Natal, eu não esqueço nunca daquele dia, né? Foi aprovado às pressas para poder o João Paulo Cunha ir para a ONU e entregar lá, olha, está aqui, porque queria, naquela época o Lula queria uma cadeira de segurança na ONU, fizeram uma barbaridade com o povo brasileiro. A violência só fez aumentar. Os assaltos em residências,
aumentaram de forma substancial. Os roubos em fazendas aumentou assim significativamente. Por quê? Porque levaram a certeza ao marginal que ao invadir nossas casas não tem arma. Agora, deputado, o senhor disse aí dos que não defendem arma. Na verdade, eu não vejo assim. Eu entendo que os deputados dos dois lados, dos que defendem, né, a possibilidade de andar armado, de ter uma arma em casa, e os que não defendem, os dois querem defender o cidadão, os dois lados, eu entendo, e os dois querem que a violência seja reduzida, porque não há como acabar. A diferença é o ponto de vista de como fazer isso, não é? E aí é que vem o problema. Eu li um artigo esses dias, exatamente onde o cara comentava isso. Para você conseguir persuadir alguém, se você tem uma arma, você usa a força contra aquela pessoa. Que gera uma força contrária, igual se aquela pessoa que vai ser coagida tem uma arma, você está em igualdade de condições. Quer dizer, não é por aí. As pessoas acham que a arma, os argumentos falsos e mentirosos que eu tive que enfrentar na campanha contra o desarmamento, é de que a arma matava nossas crianças. Fizemos uma pesquisa... Está cheio de bala perdida no Rio de Janeiro, deputado. Mas o Rio de Janeiro... Às vezes a polícia mata uma criança Rio de Janeiro, que não tem nada a ver com a história de uma de 4 anos. Aquelas armas são fuzis e não vendem em loja de comércio para o cidadão de bem, não. O que é permitido para o cidadão comprar é um revólver 38, né, no máximo uma pistola 380. Aquelas balas perdidas, primeiro com aqueles alcances enormes, é bala de fuzil. E fuzil não é permitido ao cidadão e não se vende nas lojas de comércio do nosso país. Agora, então falta inteligência ao Exército? Está faltando que se cumpra, pelo menos... Para coibir as entradas. Todo mundo sabe de onde vêm as armas. Por que não usa as Forças Armadas para fechar essas fronteiras? Por que não se usa a inteligência para botar alguém lá na porta das lojas de armas lá, né? E saber para onde está indo aquelas armas? É tão fácil de fazer. Eu me lembro, deputado, num depoimento até na CPI do crime organizado na Câmara, que foi prestar depoimento lá, um chefe do tráfico, o VP, Massinho VP. E aí perguntaram para ele como ele conseguia comprar armas. E ele respondeu assim: você sabe que eu me pergunto por que eu estou em casa lá assistindo televisão, batem na minha porta e me oferecem coisas que eu nunca vi, metralhadoras novas e tal e tal. Como é que é tão simples assim? Aí é que está. Não se produz essa arma aqui no Brasil, tá certo? É a mesma coisa das drogas. Também nós não produzimos cocaína. Isso vem de fora. Nós temos aí uma extensão territorial imensa, umas fronteiras enormes. Temos 3 forças armadas. Temos 3, né? Por que a gente não usa esse pessoal para colocar nas fronteiras? Fica esperando uma guerra que nunca vai vir. As polícias militares não dão conta de fazer, efetuar o policiamento preventivo da maneira que vem fazendo, porque a violência está aumentando e já saiu do controle. Não está saindo, não, já saiu do controle. Você tem uma polícia civil que esclarece no máximo 8% dos crimes do Brasil inteiro. 8%, eu estou falando 8% porque, na verdade, eu li 3%. Como a polícia de Brasília é uma polícia que tem um grau de elucidação de crime muito alto, graças a Deus, né? Mas a média nacional, a elucidação de crimes é de 3% a 8%. Meu Deus do céu, tem alguma coisa errada, esse modelo está errado. Agora, é muito fácil culpar ou a polícia ou as armas. Zé Maria, você sabe muito bem que quem mata não é a arma, não, é quem aperta o gatilho. Agora, a educação nós temos que nos é concentrar em quem aperta o gatilho. A educação não seria muito mais eficaz do que as armas? Eu escuto isso desde que eu tinha 7 anos de idade. Você não acredita mais na educação? Eu perdi a crença nisso. É claro que um povo culto, um povo educado não delinque. Claro, isso é óbvio. Mas há quanto tempo a gente vem escutando isso? Hoje o que está acontecendo? Está acontecendo dos alunos agredirem os professores. E vem dizer que, olha, a educação é tudo. Eu concordo que seja tudo. Onde que o Brasil mais falha, na sua opinião? Aonde? Exatamente. Qual é o foco? Exatamente no sistema prisional. Exatamente na área de segurança pública. Porque é importante saúde? É. É importante educação? É.
Mas segurança pública é sua vida. As pessoas estão com medo de sair na rua, porque estão sendo assassinadas de forma cruel, por causa de um celular, por causa de R$10. Aí a gente já criou-se a cultura, o cidadão não pode reagir. É exatamente esses que dizem que o cidadão não pode reagir, que não defende que as pessoas possam ter dentro da sua casa uma arma. Deputado, já está comprovado que no Rio de Janeiro, São Paulo, onde o crime organizado está muito mais organizado do que a polícia, pelo jeito, né? Sim. Já está comprovado que os policiais estão morrendo e a maioria morre de folga. E por que eles morrem? Porque estão portando arma. Não. Perdão, discordo totalmente de você. E essa é uma das grandes injustiças que se pratica contra o policial. O policial morre de folga em razão da função. Da carteira. Ele morre porque ele é policial. Ele morre porque o cara, quando faz a abordagem, vê que ele é um policial, executa o policial. Então, uma coisa que as pessoas têm que entender, o policial, quando morre na hora de folga, é que ele tem o dever de agir. O policial de folga, quando vê um assalto, ele interfere. Não deveria, não, mas ele interfere, porque ele tem o dever de ofício de agir. Aí a mídia diz, morreu de folga. De folga não, ele morreu em razão da função. Isso é uma grande injustiça que fazem com os policiais brasileiros. Agora, eu vou para o outro exemplo aí seu. Veja bem, o ano passado, foram assassinados no Brasil 594 policiais. Me traga um país no mundo... Isso é uma guerra. Tem aqui mais uma pergunta? Vamos lá. Rafael Pina, de Maricá, Rio de Janeiro, muito obrigada pela sua participação. Ele quer saber, é possível uma composição DEM-PSL em 2018, na eleição, né? O DEM pode apoiar Bolsonaro? Olha, eu gostaria muito, mas me tiraram a liderança no grito exatamente porque eu sou amigo pessoal do Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro, apesar de muita gente ficar falando que ele é ultradireita, não é nada disso. O Bolsonaro é um cara que tem posições definidas e eu não tenho como não apoiar o Bolsonaro, primeiro porque todas as posições que eu defendo, Bolsonaro também defende. Nós somos contra bandido, nós somos contra o desarmamento, nós somos a favor da redução da idade penal, nós somos a favor que o bandido trabalhe e fique preso e o cidadão de bem é esse que merece toda honra e toda a glória do Estado. Agora, ele falou que vai mandar metralhar a Rocinha? Não, aquilo ali ele já explicou. Aquilo ali ele explicou, realmente houve, né, o jornalista tem o vídeo, tem a entrevista dele, ele deu entrevista durante 1 hora, ele não declarou aquilo e, lamentavelmente, um jornalista que é um rapaz que eu até bem conceituado, exagerou. Deputado, mudou as palavras dele, não foi aquilo que ele disse. A pergunta é da Zélia, sou professora da rede pública e lá ensinamos para as crianças que devemos evitar a violência. A pergunta dela é a seguinte, deputado Fraga, será que o papel de um deputado não seria pensar em formar e equipar melhor a polícia, ao invés de querer armar a população? Essa pergunta da Zélia é interessante, porque eu acho que aí está um certo sentido de transferir para o cidadão a segurança pública, em vez de continuar no monopólio do Estado. Talvez a professora esteja vivendo num outro país. O Brasil que a gente vive não é esse Brasil que ela está falando aí, não. As nossas crianças, infelizmente, não têm mais aquela educação quando eu era criança, né? Infelizmente. A prova disso é que agora, com essa questão aí de ideologia de gênero e etc., a educação das nossas crianças, lamentavelmente, foi toda deturpada. Eu não posso concordar. É claro que eu sou a favor. Pois é, mas a pergunta não é transferir para o cidadão mas o Estado não está dando conta. A segurança pública. Mas o Estado não está dando conta. O Estado não está dando conta e veio com essa conversa fiada, porque quem colocou essa questão de desarmar o povo brasileiro foi o governo da esquerda, o governo que apoia o Nicolás Maduro. Foi esse o governo que desarmou o povo brasileiro. Eu não estou querendo e não defendo a professora aí que falou, eu não defendo que as pessoas andem armadas nas ruas. Pode ver que eles mudam os argumentos. Eu defendo que cada um tenha o direito de escolha, de você, se quiser, pode comprar uma arma para ter dentro de casa. É o seu projeto que deve entrar agora no 2º semestre, né? A posse, né? Exatamente. Vamos trabalhar a posse e não o porte. Aí eu estou falando de posse.
Aí vem o jornalista e fala bem assim, mas aí não vai dar briga de trânsito, aí o cara vai matar o outro. Aí é porte, não tem nada a ver com posse. As pessoas confundem e emitem opiniões totalmente equivocadas. Explica então qual a diferença. A diferença é que a posse de arma, você pode comprar uma arma, registra a sua arma para ter dentro da sua casa. Somente dentro da sua casa. Você não pode botar essa arma na cintura. Nem no carro. E nem no carro, que aí já é transporte. E ir para a rua. A arma é para ter dentro de casa. Porque se alguém, e temos vários casos assim, se alguém, você está dentro de casa, com a sua família, você conseguiu ver o bandido chegando na sua casa, forçando a porta, você não precisa atirar no bandido não, Zé Maria. Se você der um tiro para o alto, ele vai correr. E se o seu filho descobre a arma dentro de casa, dispara e acaba acontecendo uma tragédia familiar? O percentual disso não chega a 0,1%. Você sabe que morre muito mais crianças por ingestão de remédio, morre muito mais crianças por uma panela no fogo com água quente, com arma de fogo, o índice é insignificante. Mas, na época do desarmamento, na época do Estatuto, venderam uma coisa que não é verdadeira. Agora, por que isso é tão polêmico, deputado? Quando entra esse assunto, eu vejo lá no Congresso Nacional discussões acaloradas e é um dos raros pontos... É engraçado, né? Veja só. Eu já estou nesse tema aí já há muitos anos, né? Já é o meu 4º mandato, tá? Eu recebi uma doação de R$60 mil declarado lá no imposto, lá na minha prestação de conta. Aí dizem que eu sou bancado pela indústria bélica. Você acha que a campanha de um deputado federal custa R$60 mil? Não. É evidente que não. E nem 2,5 milhões, como que era a Justiça Eleitoral. Como é que alguém pode dizer que eu sou bancado pela indústria das armas? Mas é um dos, né? Mas aí que tá, tem um deputado lá, do PSOL, que recebeu ajuda de uma empresa de telecomunicações, e foi ele o relator do marco regulador da internet. Por que ninguém fala dele, então? Entendeu? Então, são coisas que não... É aquela história, o cara não simpatiza com as suas ideias e resolve uma forma de desqualificar as suas ideias, sem argumentos. Perfeito. Nós estamos aqui no Frente a Frente, nós vamos falar de política também. Inicialmente nós falamos aí de violência, de combate à violência, com o deputado Alberto Fraga. Ele é vice-líder do DEM e é do DEM daqui do Distrito Federal. 2 minutos e já voltamos.